Olá! O vídeo de hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante para o momento que a gente está vivendo: reserva de emergência. Iremos falar sobre 4 pontos muito importantes: o que é, como ter, quanto você deve ter de reserva de emergência e onde você deve guardar esse dinheiro. Eu me chamo Diego Junqueira, eu tenho 33 anos, eu sou formado em Ciências da Computação, mas nos últimos anos eu tenho estudado muito sobre finanças, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E nesse canal você vai ver vários vídeos sobre isso. E antes de continuarmos, já pode curtir aqui esse vídeo. Se você quiser também já pode compartilhar com alguns amigos. E não se esqueça também de se inscrever nesse canal, porque através dele você vai ter muito conhecimento sobre as 3 áreas que eu comentei com você no começo do vídeo. O primeiro ponto: o que é reserva de emergência? Basicamente, a reserva de emergência é você ter um valor que fique guardado em algum local para que você possa utilizar em possíveis eventualidades. Por exemplo, digamos que você tenha um carro e o seu carro quebre. Você precisa consertar ele, só que o custo ficou muito alto. E aí você vai ter que parcelar em cartão, ou às vezes até pegar empréstimo, e isso vai fazer com que você tenha problemas no seu orçamento. Isso vai afetar o seu orçamento. Se você tiver uma reserva, esse valor pode ser utilizado e você não tem problemas com o seu orçamento. Um outro exemplo, o desemprego. Por exemplo, estamos passando agora por um momento de pandemia por causa do coronavírus. Muitas pessoas estão desempregadas há 1, 2, até 3 meses já. E elas não estão conseguindo arrumar um emprego. Se elas tivessem uma reserva de emergência, o problema não seria tão grande como está sendo hoje. Então é muito importante que tenha, sim, uma reserva de emergência para que possa cobrir possíveis gastos, possíveis eventualidades que sempre irão acontecer. O segundo ponto: como ter uma reserva de emergência? Basicamente, você precisa separar um dinheiro seu. Se você ainda não tem, separa, por exemplo, 10% dos seus ganhos, ou 20%, 30%, 40%. O importante é que você tenha essa reserva o quanto antes. Separe um dinheiro todo mês, guarde ele para que você construa a tua reserva de emergência. E uma coisa muito importante: antes de começar a trabalhar com a tua reserva de emergência, se lembre que você precisa primeiro terminar as suas dívidas. Então, se você tem dívida, primeira coisa que você tem que fazer: elimine todas as suas dívidas. Após isso, comece a construir a tua reserva de emergência. O terceiro ponto: quanto que eu preciso ter para ser considerado uma boa reserva de emergência? Muitas pessoas falam que o ideal seriam 3 vezes. 3 meses. Como assim 3 vezes, 3 meses? Basicamente é o seguinte: pega o seu custo mensal. Digamos que você gaste no seu mês R$ 2.000. Isso é o seu custo mensal. Você precisa ter pelo menos 3 vezes esse valor. Ou seja, você precisaria ter R$ 6.000. Porém, como a gente está percebendo por causa do coronavírus, muitas pessoas já estão há mais de 1 ou 2 meses desempregadas. E provavelmente elas não irão conseguir um emprego nos próximos meses. Sabe o que isso nos mostra? Que apenas 3 meses de reserva de emergência pode ser pouco. O ideal seriam 6 meses. Ou seja, se você tem um custo mensal de R$ 2.000, a sua reserva deveria ser de R$ 12.000. Isso para quem é registrado, CLT, que é o emprego mais formal, onde você sabe que caso seja demitido, você pode receber, e se você for um autônomo, o seu cálculo deve ser diferente. Ou seja, você não deve ter apenas 6 meses, você tem que ter 12 meses de reserva de emergência. Ou seja, uma pessoa que tem um custo de R$ 2.000 mensais, ela precisa ter de reserva de emergência R$ 24.000. Se você, por exemplo, tem R$ 5.000 de custo mensal, então você teria que ter R$ 60.000, pensando que você seja um PJ ou um autônomo. É extremamente importante esse valor para que você possa ter segurança. E o quarto ponto: onde que eu devo colocar esse dinheiro? Onde eu devo guardar esse dinheiro? Muitas pessoas falam: poupança. Você acha que a poupança é um local ideal para guardar a sua reserva de emergência ou qualquer outro dinheiro? A poupança com certeza não é um local bacana para você guardar o seu dinheiro. Existem vários outros meios, várias outras formas que rendem até mais do que poupança. Porque poupança praticamente não rende nada. Pense nisso. Se você guarda o seu dinheiro na poupança, você precisa estudar um pouco mais sobre finanças e tirar de lá para colocar em outros locais. 2 coisas você tem que ter em mente quando você for guardar o seu dinheiro para reserva de emergência. A primeira, ela tem que ter liquidez e ela tem que ter segurança.
que seria liquidez? Você tem que conseguir retirar o seu dinheiro o mais rápido possível. Por exemplo, com 1 dia, com 2 dias no máximo. O que acontece? Às vezes as pessoas colocam dinheiro, por exemplo, em um CDB de 2 anos. E elas acham que elas estão fazendo a sua reserva de emergência. Só que quando ela precisa do dinheiro, ela não consegue retirar. Ou caso ela consiga, ela acaba perdendo muito do seu dinheiro, ela sai perdendo nesse investimento. Então pense no seguinte, sempre que você for pensar em reserva de emergência, tem que ser algo que seja diário. Que você consiga retirar o quanto antes, o mais rápido possível, porque é para emergência. E falando de segurança, tem que ser algo que te dê muita segurança. Você não pode correr riscos com a sua reserva de emergência. Por exemplo, existem pessoas que investem a reserva de emergência em ações, só que é muito arriscado. Então o risco de você perder o seu dinheiro é muito grande. E a ideia é que você não perca, você tenha segurança e liquidez. Alguns exemplos para que você possa investir a sua reserva de emergência. Lembrando, isso aqui não é indicação, é apenas algumas dicas para que você possa estudar e entender o que é melhor para você. Por exemplo, um CDB de liquidez diária, por exemplo, do Banco Inter, ou do Nubank, ou algum outro CDB que possa ter na sua corretora, ou, por exemplo, Tesouro Selic, que tem um rendimento diário, você consegue tirar com 1 dia. Por exemplo, em outro caso, fundos de investimentos, que você também consegue ter uma liquidez rápida, depende de cada um. Então, cabe a você estudar e entender qual que é o melhor para você. Falamos aqui um pouco sobre a reserva de emergência, a importância de ter, o que é, como que funciona. E a pergunta que eu quero fazer para você é, você já tem a sua reserva de emergência? Você já começou a montar a sua reserva de emergência? Muitas pessoas, quando começam a estudar sobre finanças, pensam que investimentos, ter a reserva de emergência é algo impossível. Mas lembre-se de uma coisa, o impossível está na tua cabeça, está na forma como você pensa. Então não deixe de montar a sua reserva de emergência. Coloca isso como meta, como objetivo, para que você consiga o quanto antes, em 2, 3, 4, 5 meses que seja, em 1 ano que seja. Mas não deixe de montar a tua reserva de emergência, porque ela pode ser extremamente importante e útil para você. E lembre-se, nada é impossível, depende das suas atitudes. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.